Ô Chico, você acho que já deu muitos conselhos aí, só para encerrar agora a nossa conversa, né? Acho que você já passou aí muitos conselhos, principalmente para a Laís, né, que está começando a carreira, como estudo da microbiologia da água, né? Não só ficar no físico-químico, agregar outras áreas, né? Antropologia, educação, né? Dentro da limnologia, né? Agora você falou aí sobre ser ousado também, né? Não ser um vira-lata aí na acepção do Nelson Rodrigues. E mais algum conselho que você daria para uma pesquisadora como ela, ou mesmo um graduando que está nos ouvindo? Eu diria o seguinte, que a gente continue fazendo o que a gente faz com seriedade, com ética, usando o nosso disco de SEC, que é aquele nosso ferramenta tradicional. Você está lá no interior e não tem nenhum equipamento, mas o disco de SEC é uma ferramenta fundamental para medir a transparência da água. E a transparência da água é determinada no passado pelo fitoplâncton, por exemplo, ressuspensão do sedimento, mas hoje em dia é por aporte de poluentes, de matéria orgânica e de esgoto que vem da bacia hidrográfica. Então, enquanto você segura o disco de seco, olha a paisagem no entorno, não olha só para a água. Você vai continuar usando disco de seco, mas como o Chico Esteves, Tundiz, Barbosa e o Antônio, na década de 70 usava, e eles só estavam querendo saber o bloom de algas. Hoje, o bloom de algas está sendo causado não por processos internos, ao mais externos. A igreja evangélica está lá do outro lado jogando. Estou falando de igreja porque é o caso aqui meu que eu estou me debatendo. Certo. Então, nesse sentido, a falta de saneamento básico. Então, Laís, o que eu vejo é o seguinte: o limnólogo hoje ele tem que ser, a minha experiência, um cara que tem que ter uma elevada qualificação científica, que aliás é comum na nossa área, habilidade para comunicação, ele tem que ser um cara comunicador. Eu vou agora, daqui a pouco, falar com os vereadores, eu tenho que falar a linguagem deles, porque aqui nós vai fazer, daqui a pouco, uma reunião. Nós vai fazer aqui, então tem que falar nós vai fazer também, porque senão vou ser muito diferente. Senso de empreendedorismo, inovação. O limnólogo sempre foi o líder. Veja os antigos limnólogos. Você vê essa academia, sempre toda a ecologia brasileira, e mesmo lá de fora, tiveram os limnólogos. Lindemann, 1942, o conceito né, do Lindemann era liminólogo. Edmundo, você vai Heliotrófico, por aí pirâmide trófica, né? tudo isso. Senso de proatividade, elevada capacidade de articulação política. O que é capacidade de articulação política? Se vem o governador na tua universidade e você é convidado para participar da reunião, você não vai porque tinha que levar sua mulher no cabeleireiro. Isso aí não é ser político. Se vem o governador, possibilidade de conseguir mais dinheiro para a FAPESP, ele mostrar para ele que você está na cidade do interior de São Paulo, recuperando o rio de importância para seus cidadãos, claro que você tem que estar junto. Eu estou falando assim, porque eu tenho vários colegas, que nós tínhamos aqui o governador que ia aumentar o orçamento da nossa FAPES, os caras, não, é porque eu tenho que fazer. Gente, pelo amor de Deus, o limnólogo é proativo. E depois, uma elevada capacidade de conciliar interesses conflitantes. Se você está trabalhando na bacia hidrográfica, é conflito sério. Claro que é. Colocar uma termoelétrica, afetar o regime do rio. Não vou nem falar isso aqui na nossa área, né? Mas então, o limnólogo tem que ser um agente de transformação científico-social. Para isso, tem que trabalhar em grupo. Aí, quando você fala assim, mas, Chico, então você tem que ser um super-homem. Não, eu trabalho em grupo. Não é fácil trabalhar em grupo. Admito que é muito melhor trabalhar isoladamente. O nosso DNA, desde a graduação, foi feito para trabalhar cada um na sua bancada. A gente trabalha no laboratório, mas acaba brigando com o outro, aí a bancada de um, a bancada de outro, mas a gente tem que trabalhar em conjunto, porque a limnologia é interdisciplinar. Do contrário, nós vamos ficar sendo especialista do nada. Nós temos que ser especialistas com a visão sistêmica, interagindo com o todo. E com o todo, não é dentro do lago, não, é fora do lago. É isso que eu diria para você. Certo. Laís, você acha que você vai continuar na academia ou você pensa aí, por exemplo, nesse exemplo que do Lago Batata, né? Que, aliás, aí eu queria dizer para o nosso telespectador, né? Então, o trabalho foi publicado, está na Acta Liminológica, tem uma extensa lista de referências bibliográficas sobre o Lago Batata, né? Um exemplo aí de restauração. E, Laís, aí você não pensa em ter, sei lá, uma empresa de restauração ecológica? Isso não passa pela sua cabeça? Você é acadêmica mesmo? O que você pensa aí pela sua carreira?
Eu tenho uma outra atuação no momento. Eu sou professora de educação básica também. Eu dou aula de ciências no ensino fundamental 2, que é de sexto ao nono ano, numa rede municipal aqui da região. Que E no cidade é, momento, Laís? eu moro em Bertioga, a Ah, universidade é tá. em Santos, mas a minha rede municipal é em Cubatão. Então, eu estou Certo. nessa região aqui da Tá. Baixada Santista, né? Ao meu ver, assim, o que eu estou buscando neste atual momento é, de fato, fazer uma interligação entre essas minhas duas áreas de atuação. Inclusive, eu estou com uma aluna que está desenvolvendo a dissertação de mestrado para essa área de educação ambiental. Então, eu acho que essa é a minha principal motivação agora dentro da limnologia, tem sido assim, trabalhar a ideia da bacia hidrográfica como potencial de transformação para uma educação ambiental crítica, entender as percepções, né, das comunidades locais sobre a bacia, entender esses contextos no entorno. Então, não pretendo, no momento, atuar numa empresa de restauração. A minha ideia, por agora, é tentar vincular essas minhas duas áreas de atuação, né? Limnologia e a educação voltada para a educação ambiental. Bacana, muito legal. Bom, então a gente está chegando ao fim, né? Queria dizer aí para os nossos telespectadores, agradecer o Chico aí, dizer para eles entrarem na ACTA, nos ajudarem, né? Que nós estamos aumentando aí, tentando aumentar, né, o volume de trabalhos a ser publicado, né? E eu não sei, né, Chico, você citou aí várias áreas, né, ou sub-áreas aí, né, se me permite falar um pouquinho, eu acho que você Claro, esqueceu de falar de economia, né? claro, Talvez aí para claro, os claro. vereadores seja importante, né? Então, aí o exemplo do Lago Paranoá, que era um lugar que fedia, ninguém queria ficar perto, né? Hoje o lago é bonito, atrai as pessoas, é mais uma é mais um ponto turístico, né, de Brasília, né, inclusive. Então, isso também poderia atrair. Então, você vê se a represa Billings fosse limpa, se a represa Salto Grande lá em Americana também fosse limpinha, fosse bonitinha, porque quando eu era criança eu ia nadar na represa de Salto Grande. Depois aquilo todo mundo foi abandonando, né? Então, hoje tem alguns bairros ali que ficam no entorno da represa, são bairros assim que tá lá, as pessoas passam ali perto, mas assim o bairro ele não progride. Ele era para ser uma instância turística, assim, Claro, sem fantástica, né? E ele não é por conta disso, né? Por conta da poluição, por conta da nossa incapacidade de limpar o esgoto. Então, acho que a economia aí talvez seja uma dica importante aí para Não, sem tentar dúvida, o convencer as socioambiental pessoas. é. É, Agora, aham. você veja, Angélica, só para complementar a sua fala, que foi muito oportuna, não falta conhecimento científico para tratar o esgoto lá de Salto Grande. Foi Certo, o problema. exato, E nem dinheiro. exato. E nem dinheiro. O Uhum. problema nosso é cultural. Por isso que eu falei na educação. Não tenha dúvida, se nós tivéssemos dirigentes educados, com conhecimento, o conhecimento empodera. E Certo. empoderar é ter qualidade de vida. Não podemos falar de um país, de uma cidade desenvolvida, se a gente joga esgoto na água porque a gente bebe. Não há nenhum desenvolvimento enquanto houver isso. Uhum. Não há desenvolvimento do país enquanto nós tivermos 35 milhões de analfabetos. Inaceitável. Um país Uhum. como a Dinamarca tem 5 milhões de habitantes. Nós temos quase 8 Dinamarcas de analfabetos. Tem noção do que é isso? Pessoas que não sabem ler. É. Hoje, 2023. Então, nós temos problemas seríssimos, muito sérios. Não é o enfoque desse debate, mas que a limnologia está junto, tudo isso.